Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do VDC Cast, que é o nosso podcast que conta histórias reais, verdadeiras, de brasileiros imigrantes, como eu, como você, que estamos dando muito bem aqui nos Estados Unidos. E hoje eu trago um convidado muito especial, que é o Beto Rolim. Beto, seja bem-vindo ao VDC Cast. Eu que agradeço, Fernando. Poxa, é um privilégio poder estar aqui com você e poder passar um pouquinho da minha experiência e a gente poder trocar. Eu acho muito bacana. Bom, eu vou direto ao ponto, porque eu conheço a tua história. Certo. E sei que você fez uma história de sucesso lá no Brasil como consultor financeiro. Conta para nós aqui como foi seu início lá na consultoria financeira como Life Planner, numa das maiores seguradoras lá no Brasil. Cara, foi bem curioso, porque eu sempre, na minha vida, tive a minha vida pautada no esporte, né? Eu sempre fui atleta. Meu irmão teve a oportunidade de ingressar numa equipe olímpica, teve aqui em Atlanta em 96. Então, a gente sempre foi atleta de alto rendimento na área de judô. E, consequentemente, assim, a gente fez muitas amizades nesse meio. E, em um dado momento, um grande amigo meu, o Marcel Aragão, que também foi atleta olímpico em Sydney, e ele chegou para mim, cara, eu tenho que te apresentar um conceito, não sei se você conhece. Na época, meus filhos eram muito pequenos ainda, o mais velho tinha, eu acho que uns 6 anos, para você ter uma noção, tem tempo, né? O meu mais velho agora vai fazer 28 anos em janeiro. Então, assim, ele foi na minha casa, na Barra da Tijuca, e abriu a porta, tudo bom? Eu cheguei, pô, ué, Marcel, você tá de terno, gravata, você vem na minha casa trocar ideia comigo e você tá todo arrumado? Não, cara, eu vim te apresentar mesmo algo profissional, bem bacana, eu acredito que você vai gostar muito. Senta aí, Marcel. E o Marcel chegou diferente do que eu costumava brincar com ele, né? A gente sempre, nas resenhas do judô, do esporte, e ele todo formal na minha casa. Eu falei, pô, Marcel, relaxa aí, cara. Pô, tá aqui em casa, quer uma água, uma coisa? Não, eu vim aqui para te apresentar algo diferente. E aí ele começou a fazer a reunião comigo sobre propósitos e situações que eu acredito que até aquele momento eu não tinha enxergado ainda como algo tão importante e necessário. Então, o que ele fez? Ele despertou em mim a necessidade de ter um seguro de vida, né? De fazer algo para que eu pudesse proteger a minha casa, a minha família, a minha esposa, meus filhos. E aquilo, vou te falar, mexeu muito comigo. Eu saí de lá muito intrigado. Falei, meu Deus do céu, se acontece alguma coisa comigo amanhã, realmente está complicado, né? E aí eu adquiri o produto com ele. Falei, Marcel, que bacana, cara. Poxa, eu vou fazer esse seguro sim. Preciso só organizar minhas contas, ver como é que vai ser feito isso. E ele trouxe algo, poxa, que parecia que existe uma diferença você comprar um terno numa loja e você ir num alfaiate fazer um terno sob medida para você. Sem dúvida. E aquilo impactou, porque ele chegou na minha casa e falou, isso aqui é para a educação do Pedro, do Tiago e do João até a universidade. Isso aqui é para que você se proteja se você não tiver como trabalhar durante tanto tempo. Isso aqui vai cuidar disso aqui. Então, foi tudo meio que setorizado para mim, né? Para minha vida. E aquilo, poxa, eu falei, bacana isso. Né? A minha ideia que eu tinha antigamente de seguro de vida era, poxa, vai no banco, pede um empréstimo, tenta fazer algum crédito no banco, um financiamento, e eles te colocam um seguro como pré-requisito para você poder ter uma taxa menor, alguma coisa assim. E naquele momento, não. E ele falou, cara, a gente precisa marcar uma segunda reunião. Eu falei, como assim? Pô, já gostei, bacana isso aqui e tal. Ele, não, porque eu vou trazer um planejamento agora, vou te mostrar aqui como vão ficar os números, né? Você vai ver isso aqui planilhado, com os gráficos aqui bem bacanas. Que dia que fica bom para você, para a gente bater esse papo de novo? Eu falei, cara, amanhã. Eu quero ver isso logo, mas traz aqui. Assim, eu sei que essa expectativa nem sempre são de todas as pessoas, mas eu realmente fiquei bem impactado, porque eu conheci um Marcel de um jeito e estava vendo ele de outro. Né? E depois eu fui conhecer a companhia, que eu vinha fazer parte também. Né? E na segunda reunião, ele apresentou o plano. Cara, eu já tinha entendido tudo na primeira reunião. E na segunda reunião eu chamei a minha esposa para fazer parte também conosco na reunião, para ela entender o processo. Eu já tinha dito a ela, nós vamos fazer um negócio, o Marcel está trazendo um negócio bem bacana, que é um tipo de seguro que você protege
em vida, e você também protege, fazem um exame prévio, eu nunca vi isso, vai vir um médico aqui em casa para fazer uma análise nossa e tal, vamos tirar o sangue, a urina, e vai proteger. Ele disse que se acontecer qualquer coisa, não tem aquela questão de contestar o pagamento do seguro, porque é uma análise prévia. Então, aquilo, poxa, vai te trazendo uma confiança, e ele mostrou os números da empresa, o histórico de quantos anos a empresa tinha de mercado. Fez aquela reunião fantástica que a gente já conhece, e eu fechei o seguro com ele. E aí, no final, cara, o que você mais gostou, cara? Cara, o que eu mais gostei, vou te ser bem sincero, Marcelo, eu não sei se eu tenho perfil para isso, mas o que eu mais gostei é trabalhar igual você, cara. Quer dizer, isso foi o que te atraiu? Foi. Eu falei, eu quero trabalhar onde você trabalha, mano. Pô, você trouxe uma solução para mim que eu acho que, pô, muitas pessoas não conhecem isso. Assim, eu gostei demais. Eu não sei se eu tenho perfil. Pô, Betão, era isso que eu ia falar com você. Pô, vai ter um processo seletivo na minha companhia e eu vou te indicar lá, cara. Falei, pô, me indica que eu vou fazer todo o esforço para estar lá, quero ir. E dito e feito, eu fui, participei do processo todo seletivo. Um processo, cara, que eu vou te dizer, eu já tinha feito algumas entrevistas de emprego, né? Eu trabalhei durante muitos anos como coach de judô, né? A minha formação, como eu falei, vem toda do esporte, então eu tive o privilégio de trabalhar em boas instituições, cheguei a ser técnico da Federação do Rio de Janeiro em algum momento, de equipes, eu cheguei a trabalhar com escolas com algumas metodologias um pouco diferentes, com inserção de crianças especiais. Então, assim, eu trabalhei com crianças autistas, com alguns com deficiência cerebral e também com algum tipo de situação que fugia um pouco da normalidade. E, assim, eu pude agregar para essas famílias. E foi exatamente esse trabalho com o esporte que pôde me trazer algo que eu não imaginava, que depois de uma carreira como a nossa precisa ter, que é a disciplina, é saber lidar com uma derrota, é saber lidar com as expectativas frustradas que você muitas vezes vai enxergar nessa carreira, né? E o atleta tem essa questão de não desistir nunca, né? Passa por processos de lesão e que tem que recuperar. Então, e aí eu fui fazer o processo seletivo, voltando ao assunto, fui fazer o processo seletivo, processo árduo, Fernando, eu vou te falar que eu nunca fui tão sabatinado na minha vida, né? A gente passa por 3 etapas. A primeira etapa é uma reunião geral, onde se fala da companhia, se fala do montante, do market share da companhia, o que ela representa nos Estados Unidos e no mundo. E é uma empresa que está sendo pioneira no Brasil, com essa característica toda de fazer o seguro dessa forma e tal. Nessa primeira pescaria, já ficavam uns 4 ou 5 pelo caminho. E aí você vai passando pelas etapas. Segunda etapa agora vai falar sobre como funciona o negócio, como você pode crescer na carreira, quais são os pré-requisitos para você avançar nessa carreira e como remunera e tal, e como é feita a remuneração. E, poxa, até aí, pô, bacana, pô, tô gostando e tal. E aí você vem para uma terceira reunião, que é onde você vai ter a possibilidade de começar realmente o processo seletivo, né? E aí você passa 3 dias na companhia, conversando com os gerentes, conversando com o CEO e tal. E a última entrevista é com o presidente da companhia. E assim, aquilo me marcou porque, geralmente, um processo seletivo é feito por um setor de RH e o cara dá um parecer, vai para lá, vem para cá, tá aprovado, pode vir. Lá não. Lá eu pude conhecer o presidente da companhia antes mesmo de fazer parte. Porque aquela reunião seria sine qua non para você entrar ou não naquela companhia. E aí você está de frente para o presidente, né? Não sei se posso dizer o nome da companhia aqui, mas... Fica à vontade. É a Prudential, né? Então, eu tive esse privilégio de trabalhar lá durante 8 anos da minha vida. E uma das perguntas finais, assim, porque, cara, eu realmente fui muito sabatinado, assim, muitas coisas, e assim... E a cada vez que eu passava, o Marcel me dava uma ligada, porque... Por incrível que pareça, nesse período, o gerente lá falou assim, Marcel, ó, não entra em contato com ele não sei o que lá. E meio que clandestinamente a gente ia trocando um pouco, e ele falou assim, cara, tá indo bem, mano.
tal, se você passou nessas etapas, você está indo bem, tal, fica firme que eu acho que vai dar bom. Validação é tudo, né? Vai dar bom. E assim, e pelo que eu estava escutando e vendo pessoas que, juro para você, Fernando, eu olhava para as pessoas que estavam concorrendo, teoricamente, comigo a essa vaga, né? E entraram 2, num processo de 25, entraram 2, eu e mais uma pessoa. E eu olhando para as pessoas, e sendo elas homens ou mulheres, eu falava, poxa, essa menina formada em administração, outro vindo de uma área de economia e tal, o que essa empresa busca? Qual é o perfil que essa empresa está buscando? E eu fui entender, cara, que o perfil que a companhia busca não é a qualificação profissional através de um diploma, mas é a qualificação que você tem em ultrapassar barreiras que muitas vezes as pessoas vão parando pelo caminho. Olha que interessante. Que é a questão de você ter o sangue no olho, ter a disposição. E no final das contas, eles me falaram, cara, aqui o atleta já entra com 60% de chance de ser aprovado, né? Porque passa por todas essas etapas. Então, isso foi muito legal, né? Eu fui descobrir que eu era um cara comercial, sempre fui muito comunicativo, sempre fui um cara muito... E você tendo já o perfil de ser um cara comercial com um treinamento adequado, que ela é referência hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, como treinamento de vendas. A Prudential tem um treinamento realmente que a gente faz um treinamento de imersão, fica ali 3 meses treinando, capacitando, ouvindo, vendo vídeo, lendo livro, e você passa pelas etapas e assim, é o único processo seletivo que você pode ser descartado ainda já aceito. Então, por exemplo, se você não cumpre os pré-requisitos depois que você foi aprovado, você acaba podendo ter a possibilidade também de não permanecer, porque o treinamento faz toda a diferença também no campo, quando você vai para o campo. E o que me marcou muito quando eu estava de frente para o presidente, na época, o CEO era o Carlos Augusto, ele chegou para mim e falou assim, cara, ó, você veio para cá, você foi indicado pelo Marcel Aragão, atleta olímpico, um cara espetacular, mas eu quero dizer para você o seguinte, cara, ele é a sua referência aqui dentro? Falei, não sei, porque eu ainda não tive a possibilidade de fazer essa análise, mas ele me apresentou de uma forma muito bacana, tanto que eu estou aqui. Ele falou, o Marcel é ótimo, mas existem outros que estão tendo resultado melhor. Então, você não fica pautado somente no seu amigo ou numa certa pessoa. Você mire os que estão tendo muito resultado, muito sucesso. Porque eu estou acreditando em você. Mas eu preciso fazer uma última pergunta para ver se realmente a minha expectativa ela vai ser sanada aqui e eu vou dar o veredito final. Ele disse assim para mim, cara, como é que vai ser um cara que usou kimono a vida inteira e que a partir de agora vai ter que sair do convívio das crianças, do esporte, que trabalha com esporte, para entrar num mercado extremamente competitivo, um mercado comercial, e vai ter que usar terno e gravata. Como é que vai ser essa transição sua do kimono para o terno e gravata? Eu olhei para ele, e, assim, sinceramente, saiu algo muito espontâneo e eu não estava assim, esperando aquela pergunta. Aí eu disse para ele assim, olha, Carlos, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que a vestimenta não importa muito. Eu acho que o que faz a diferença é quem está dentro dela. Aí ele esticou a mão assim, então, seja bem-vindo à Prudential do Brasil. Oh, e aí eu falei, tudo aquilo que estava, aquela ansiedade, aquela situação foi vencida naquele momento e eu pude ter o privilégio, cara, de participar de uma das maiores experiências da minha vida. Fazer parte daquele time, fazer parte daquela companhia me fez avançar em muitas outras áreas que, claro, o esporte colaborou muito, mas a questão de disciplinar, de treinamento, de estratégia, de como você combater uma objeção, de como você tirar um leite de pedra no momento em que você não tem, por exemplo, nomes para contactar. Então, tudo isso fez a diferença. Eu gostei muito Eu vejo a tua história, eu lembro um pouquinho da minha. Quer dizer que você começou como cliente, certo? Sim. Eu acho que esse foi o melhor treinamento que eu tive também. Porque a gente sentou do outro lado da mesa, né? Claro. E hoje todas as perguntas que o cliente te faz, provavelmente boa parte delas você também teve, né? Sim. E teve a resposta, que eu acho que é o mais importante.
Agora, vamos lá. Você teve um grande amigo como uma referência, você se identificou fazendo aquilo, você decidiu fazer de uma forma bem sucinta. Qual foi o maior desafio que você teve na troca do kimono por um terno e uma gravata? Cara, o maior desafio, primeiro de todos, não foi acordar cedo, porque lá a gente precisava acordar cedo. A reunião começava em ponto às 8 da manhã. Se você tivesse atrasado 5 minutos, você não entrava na reunião. E reunião de reconhecimento, muitas vezes e tal. Mas o que mais foi um desafio para mim, nesse processo todo, foi criar um processo organizacional para operar como a companhia exigia que nós operássemos, né? Então, isso para mim foi o maior desafio, lidar com todas aquelas ferramentas que eu precisava colocar em ordem para ter um resultado realmente que fizesse sentido. Porque, diferentemente de outros lugares, lá eles te davam um inicial muito bom financeiro, acreditando no teu perfil, acreditando no teu potencial, até porque o processo deles faz com que isso seja muito evidente, muito latente, porque só entram realmente as pessoas que eles acreditam que vão ter sucesso. E a questão é que se você coloca em prática o que é sugerido, você se depara muito rápido com as dificuldades da carreira. Porque no momento que você vai para o campo e que você está sozinho, são todas as suas experiências, é toda a sua história e é tudo aquilo que você assimilou no treinamento que você tem que colocar em prática. Que para você não é difícil, pela tua base, né? Você vem do esporte, né? De Sim, alta e um performance. esporte de alta performance com um alto grau de disciplina e de processo, né? Um esporte oriental, ainda mais o judô, uma luta, uma arte marcial, você tem que ter realmente muita disciplina. O judô é japonês, certo? Sim. Eu tive recentemente no Japão agora e eu pude ver quão disciplinado eles são. Eu falei até de cultura, né? Eu tive Japão e Coreia do Sul agora, nas férias do verão, e eu falei, tive um choque de cultura. E aí eu enxerguei que a cultura japonesa, que é admirável, ela tem 3 tripés. Primeiro, disciplina. É impressionante como um povo tem um cruzamento lá que a cada abertura de pedestre, mais de 3.000 pessoas atravessam. E ninguém fica desmaiado no meio do caminho. Na escada rolante do trem, tem as pessoas que não querem subir andando, fica do lado direito e deixa o espaço da esquerda para aqueles que estão com mais pressa. Então, assim, disciplina, para quem teve esse privilégio, resolve tudo. Resolve tudo não, ajuda em todos os setores da vida. Segundo o tripé, eles têm muito respeito. Esse lance da escada rolante no trem, eu entendi que eles têm disciplina. Quando ele libera o espaço para quem está atrasado, ele tem respeito por aquele que está atrasado. E quando eu vejo a relação de pai e filhos, eu vejo que eles têm a cultura da honra. Esses 3 fatores faz o Japão ser o que é hoje. Agora, me fala uma coisa. É fácil entender que para um cara disciplinado, que tem o coração ensinável, que pegou um treinamento poderoso de uma indústria gigante, é normal dar certo. Agora, me fala um pouquinho como o teu cliente, o brasileiro, ele enxergava o seu produto. Porque você entendeu de uma certa forma muito simples, muito fácil. Uhum. Agora, no geral, como é que o brasileiro via ou vê ainda hoje o planejamento financeiro, envolver seguro numa estratégia financeira? Olha, no meu caso, é um caso à parte. Primeiro porque eu tinha total confiança na pessoa que eu estava recebendo na minha casa. Era um amigo de muitos anos, um cara que já vinha de berço com uma família tradicional, financeiramente falando, uma pessoa que já tinha recursos, né? Um cara que hoje ele tem uma gestora de investimentos, né? Sempre trabalhou com isso. E em dado momento ele disse, eu tenho algo novo para te apresentar que eu acho que vai fazer muita diferença para você. Então, quando vem essa questão, isso para mim foi muito tranquilo de assimilar, porque vinha de uma pessoa com muita confiança e de uma pessoa com muita... Resultado? Não só resultado, mas conhecimento de causa.
né? Ele era uma pessoa que já fazia trading, que já tinha o seu próprio, a sua própria, não a corretora, mas ele foi um dos caras que começou junto lá na XP e tal, então, assim, ele tinha um conhecimento do que era investimento e tudo mais, então trazia uma certa formada economia, então trazia Ok. uma certa autoridade. Então, quando ele falou, eu falei, cara, o cara é meu amigo, me trouxe uma solução, uma coisa diferente, coisa e tal. Então, isso fez sentido. Agora, não eram todos os clientes que a gente, ou a maioria dos clientes que a gente atendia, que o que fazia diferença é quando você não levava o seguro basicamente como uma venda, mas você levava o seguro. Eu costumo dizer o seguinte, que nas primeiras reuniões, na primeira reunião, é como se a gente sentasse ao lado do cliente. Cara, eu estou aqui do seu lado, eu quero trazer uma solução, quero te mostrar do que você precisa, eu quero ser uma solução realmente para esse problema que você não sabe que tem e eu vou hoje te mostrar. Então, assim, a gente é tipo aquele cara que tá doente, não sabe que tá doente, mas ao mesmo tempo que ele mostra que ele tá doente, eu já trago o Uhum. remédio. Então, assim, isso ajudava muito. E o treinamento que a gente desenvolveu gerava uma expectativa no cliente da próxima reunião. O que esse cara vai trazer para mim? O que esse cara vai... E a gente, na reunião, a gente conseguia fazer diagnósticos assim, precisos com algumas informações que o cliente nos passava. Então, no momento em que a gente mostrava, através de repente, de algumas perguntas com um teor tácito, que você busca uma concordância tácita com o cliente. Olha, você está vendo como é que você precisa? Isso não é verdade? Aí o cliente, é verdade. Então, assim, já gerava uma autoridade para quando a gente apresentasse aquilo tudo, falar, cara, você lembra que naquela vez você falou que realmente era verdade? Isso aqui realmente é algo que você precisa? Isso aqui faz sentido? Então, assim, isso era uma coisa que a gente conseguia mostrar para o cliente com mais facilidade. Agora, a dificuldade da captação, a dificuldade de você chegar numa reunião, e principalmente na minha época, que todas elas eram presenciais, então você ia até o cliente, então hoje você toma um no-show no iPad, tá tudo certo, Você você tá está em no casa, ar-condicionado. tá em Mas casa. como é a mentalidade do cliente naquela época do brasileiro? Cara, muito, muito, muito mais difícil do que é hoje. A gente quebrou muita pedra lá atrás. Eu comecei na Prudential em 2006. Né? Então, hoje eu tenho de carreira nessa indústria 18 anos. Então, eu comecei na Prudential lá, eu tinha 32 anos de idade. Hoje, muito mais experiente. Lá naquela época, a gente precisava não falar que era seguro de vida. A gente precisava fazer contornar, trazer um atrativo para o cliente, falar sobre proteção, blindagem patrimonial, renda que pudesse ser acumulada para o futuro e tal, e falar de aposentadoria com o cliente. Então, isso abria mais portas. Né? Realmente, o seguro de vida no Brasil, eu creio que até hoje, mas muito menos agora, a Prudential contribuiu muito com isso, né? E uma das coisas legais que ela não tinha, por exemplo, um marketing, por exemplo, na televisão, ou no jornal, ou em revista. O marketing da Prudential era o seu consultor. Né? Uma das coisas que falavam para gente, que inclusive o próprio Carlos Augusto, na última entrevista, ele disse, cara, vocês são o coração dessa companhia. Ah, sem dúvida. E Beto, me fala uma coisa. Vamos dar um salto do Brasil para os Estados Unidos. O que te motivou a vir para cá? Cara, o que me motivou a vir para cá primeiro, a cidade de Orlando, propriamente dito. Eu já vinha algumas vezes vindo para Orlando. Minha lua de mel foi aqui, em 97, com a minha esposa. Depois, nós viemos algumas vezes, pelo menos umas 6 vezes antes de vir morar. E a gente sempre no final de ano, com as férias das crianças, vamos para onde? Orlando. Pensava aqui, rodava assim as possibilidades, mas no final das contas caía em Orlando. Então a gente já conhecia a cidade, já conhecia a cidade, não só a parte das atrações, mas também geograficamente falando. A gente já na quarta, quinta vez, a gente já não fazia tantos parques, já fazia outras coisas mais alternativas, andava por aqui. E assim, a tendência de você morar num lugar desse, a gente sempre fica, pô, vamos morar aqui? A gente gosta tanto daqui, vamos morar aqui. Então, assim, aí da quarta vez em diante, a gente já vinha procurando onde é que mora aqui o pessoal que vem residir,
costuma morar onde? Como é que é a escola aqui? Aí você começa a Perguntas pesquisar. de quem quer morar, né? Começa a pesquisar com a intenção, né? E mais uma vez, voltando para o esporte, para a Prudential, no momento que eu tomei a decisão, eu fui. Né? Tanto que antes de vir morar, eu fiz uma viagem para Las Vegas com um casal de amigos e a gente foi e tal, e decidiu, vamos morar nos Estados Unidos? Vamos decidir, vamos. Quando a gente voltar, a gente vai fazer todo o planejamento para a gente vir morar daqui a tanto tempo. Aí chegou na época, eu com tudo pronto, visto tal, resolvido, visto de estudante, tudo certinho, vamos para morar. E aí, Maurição, vai ou não vai? Pô, não vou não, cara. Você vai? Eu falei, meu irmão, eu não sei você, mas o meu processo já está pronto, eu vou. Tô indo agora. E vim. E chegou. Tá quanto tempo aqui na América? Cara, agora em julho do ano que vem eu faço 8 anos. Olha só. Fiz 7 agora, dia 24, hoje é 25? 25. Então, hoje fazem 7 anos que eu tô na América. Que data surpresa. É. De todos os desafios, qual foi o maior nessa jornada de quem chega, né? Cara, o maior desafio que eu encontrei aqui é saber que o céu não é azul, como é nas férias. A gente chegava aqui, o céu sempre muito azul, mesmo estando nublado. A expectativa do coração, a família toda reunida. Vamos no parque, vamos sentar num restaurante, poxa, e gastar $60, $70. Pô, como é barato viver aqui, né? Que legal. E quando você chega para morar, o céu já não está tão azul assim, né? Uhum. Você começa a entender que aqueles $50 que você comia fora, cara, faz muita diferença se ele for mal gasto, se ele for mal administrado. Então a gente começou a perceber essas coisas. Eu tive o privilégio de poder ficar aqui 1 ano ainda com o meu recurso do Brasil. Até hoje eu tenho uma carteira que é recorrente lá no Brasil, mas que hoje não faz muita diferença do que quando você converte, né? Mas, enfim, ainda tem alguma coisinha que eu consigo absorver vinda do Brasil, né? E a partir do 2º ano a gente começou a ter algumas estratégias. Vai clareando. A gente cria algumas estratégias aqui, algumas estratégias ali. Eu fui sempre muito intencional desde que eu cheguei. O meu objetivo era ficar por um período como estudante, do estudante e migrar para o meu green card para me tornar um consultor financeiro na América. Oba, então vamos lá. Então isso aí foi um grande objetivo. Vamos falar disso também. Olha só. Você tem uma experiência de uma indústria poderosa, que é essa indústria de life insurance, certo? Uhum. No Brasil, tem 2, 3? Quantas grandes seguradoras? Cara, hoje eu acredito que deva ter mais 5 seguradoras. Beleza. Aí você sai de um mercado bom, lá no Brasil, você pela expertise, pelo treinamento, por estar no lugar certo, na hora certa, teve resultados grandiosos. E aí você vem para os Estados Unidos, para a mesma indústria. Aqui nós temos 747 seguradoras, se eu não me engano. Como foi esse choque de realidade? Conta para nós. Cara, na verdade, para mim sempre foi um desejo estar aqui, porque aqui é o berço do seguro. Aqui, enquanto a gente no Brasil tem o IRB, que é o Instituto de Resseguros do Brasil, que vai fazer... É um instituto que faz esse processo para ressegurar as companhias. Aqui você tem empresas que são quase bicentenárias, que são resseguradoras já e que tem toda uma estrutura que, obviamente, um país que não tem as mesmas limitações do que o brasileiro tem na questão cultural de pensar em seguro. Então, eu acredito que aqui a gente teria, eu penso, né, que eu teria uma abertura maior para levar esse conceito para os brasileiros que, se querem viver num país onde tem uma cultura diferente, que pelo menos seja inserido nessa cultura e faça parte também dessa mesma visão de que se ter seguro é importante e que é fundamental, que tem que estar no alto da prioridade, não a primeira coisa, a primeira dor de barriga que dá, eu vou e cancelo o meu planejamento. Na verdade, o americano ele pensa diferente, né? E como a empresa que eu me formei, ela é uma empresa americana, raiz e tudo, ela sempre diz o seguinte, que o americano ele deixa de pagar a conta de luz, mas não deixa de pagar o seu seguro de vida, porque sabe que
ele tem essa urgência, ele sabe da imprevisibilidade de sair na rua e acontecer um acidente, um imprevisto. Né? Então, isso é uma coisa muito incutida aqui nessa cultura. Né? Eu vejo isso que você está falando. Apesar de eu vir de outro segmento, essa mistura de brasileiro com americano, a gente acaba aculturando, né? E o americano, ele pensa muito em proteger o patrimônio, né? Uhum. Eu estou 8 anos aqui, 6 anos na indústria, e a mentalidade do brasileiro aqui é diferente da mentalidade daquele brasileiro que você começou há anos e anos atrás? O que tem mais tempo de América, sim, é diferente. O cara já inseriu bastante da cultura americana. Agora, o imigrante que está chegando, e muitas vezes a gente não escolhe o cliente, né? Ele, às vezes é o cara que está chegando. Então, ele ainda vem trazendo toda essa... Apesar de que, dependendo hoje do nível intelectual, do nível financeiro que esse cliente vem do Brasil, né? Ele já vem com um pouco também da cultura diferenciada, né? Porque já vem sendo... Essa cultura já vem sendo transformada no Brasil. A Prudential realmente é um ícone nisso, né? De mudar a forma do conceito do brasileiro pensar em seguro, né? Tanto que quando ela entrou no Brasil com uma joint venture com o Bradesco, ela fez uma proposta com o Bradesco para ter uma plataforma de seguros resgatáveis, da forma com análise prévia dentro do Bradesco. O Bradesco não quis, né? Porque o Bradesco, na época, era o maior market share de seguro. Falou, não, eu já sei fazer seguro, já vendo seguro. Só que vendia o seguro como qualquer banco fazia isso, um produto de prateleira e tudo mais. Depois de 20 anos de Prudential, no Brasil, todos os bancos privados... E corretoras, né? Eles têm uma pessoa lá dentro que dá treinamento e tem uma plataforma, seja ela da Prudential, da Icatu, da Mongeral, de todas as outras seguradoras que trabalham com análise prévia dentro do banco. Isso foi uma grande surpresa para mim também, porque quando fala seguro de vida, no primeiro momento remete à morte, mas só depois que eu entendi que dentro das seguradoras tem produtos financeiros que não tem no banco. Onde você vai encontrar estratégias como você proteger teu dinheiro, fazer render a juros compostos, sem risco de perda, livre de imposto de renda. É até muito bom para ser verdade no primeiro momento. A gente hoje sabe que é bom e verdade. Agora, me fala uma coisa. Com a experiência que você tem lá e com a experiência que você está adquirindo aqui, o que você já percebe que funciona melhor aqui do que lá? Primeiro que eu tive um gap, né? Eu fiquei de 2018 até agora 2024, 2025, sem ver seguro. Então, eu sou um consultor antes da pandemia, que as reuniões eram presenciais. Então, uma coisa que de cara eu já vejo que mudou é a praticidade e a mobilidade de você conversar com o seu cliente. Isso já mudou muito. A questão da pergunta que você fez com relação o que eu vi de muito diferente, cara, eu vejo que as pessoas ainda protelam decisão. O cliente brasileiro, ele é um cliente de protelar a decisão, né? Ele procrastina tomar a decisão, né? Então, ele cria uma série de subterfúgios, de objeções para não tomar a decisão que ele sabe que precisa tomar. Quando você olha 2 oceanos, beleza? Você considera hoje a América dentro... O que é natural é você fazer uma transição de carreira. O que você fez foi uma recolocação. Hoje você faz aqui o mesmo que você fazia lá. Certo. Não é normal. De cada 10, eu acho que 2 talvez tenham esse privilégio. Eu mesmo saí do mercado imobiliário e não me encontrei no mercado imobiliário aqui. Comparando esses 2 oceanos, o que você vê de vantagem hoje aqui na América? Que eu acho que na América o primeiro diferencial é que você ganha em dólar. e você poder montar uma carteira, como eu te falei, eu tenho uma recorrência hoje no Brasil da minha carteira lá, que para que eu tivesse uma qualidade de vida aqui, se a minha carteira, nos mesmos números, comparando dinheiro com dinheiro, não em conversão, o que eu ganho lá,
eu ganhasse aqui hoje com uma carteira recorrente, estaria tranquilo. Isso que você acabou de falar é o que eu digo para todos os clientes que eu atendo. Porque eu não tenho a certeza, não tenho, que eu vou morar nos Estados Unidos pro resto da vida. E digo isso porque muitos clientes falam, mas eu vou acumular dinheiro aqui e se amanhã eu voltar para o Brasil? Eu falei, amigo, se você voltar para o Brasil, se você for morar em Portugal, se você for morar na Itália, qualquer lugar da Europa e tiver uma renda em dólar, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu concordo plenamente e uso isso para a minha vida e ajudo os clientes a enxergar isso. A gente já está indo para o final, Beto. Infelizmente, passa rápido. Uma pergunta. O que te motiva hoje a ser um consultor? Primeiro, ajudar o máximo de famílias possível a se proteger. A gente, infelizmente, aqui na América, vê muitos compatriotas nossos passando necessidades muito grandes. Quantos GoFundMes aí a gente já não participou, ou já viu, ou fez parte do nosso ciclo de relacionamento na igreja e tudo mais. Pessoas que passaram por uma situação difícil e não tinham uma cobertura. Então, eu acho que mais me motiva é ajudar o máximo de famílias possível, né, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, é a realização de fazer algo que eu gosto demais, cara, que é trazer conhecimento para esse cliente, gerar uma possibilidade desse cliente não só estar protegido, mas vislumbrar um futuro um pouco mais tranquilo, através de uma apólice que vai trazer não só a aposentadoria, se ele tiver um produto resgatável, mas também fazer com que essa geração futura seja transicionada com um legado financeiro, com uma renda, né, com todo o benefício fiscal, sem tributação, para que essa família não passe por situações difíceis. Então, isso para mim é o que me motiva. E, obviamente, claro, né, você ser remunerado por isso, né, é o melhor dos mundos, né? Então, ninguém aqui também faz isso aqui por filantropia. Mas, cara, existe muito propósito envolvido. Existe muito a relação do ganha-ganha envolvido, né? Assim, você está entregando muito para o teu cliente, você está entregando muito benefício, você está entregando legado, você está entregando uma companhia que muitas vezes aqui a que a gente trabalha, né? Eu, você e outros, que tem menos tempo, tem 175 anos que opera nos Estados Unidos. Então, assim, é algo fantástico, né? Eu tenho certeza do que você está falando. Do nosso trabalho. Eu tive a oportunidade de ser corretor, trabalhar como realtor aqui. Eu me lembro que você falou de pandemia. Para eu obter o meu green card, eu tirei a licença de realtor. Anexou na petição. E aí eu tirei a licença e vendi imóvel. Em 2020, quando entrou a pandemia, eu vendi um imóvel. E um pouco antes da pandemia, eu estava vendendo estava fazendo uma venda para um cliente lá em Saniaio. E aí eu sugeri que ele procurasse um advogado, um contador, um CPA, para ele ter a questão jurídica, tributária, porque não era só vender o imóvel. Né? Eu estava pensando no cliente. Existem tributações para imigrantes que ele não sabe. Na época, se não me engano, se um imigrante transmitisse uma herança aqui, era 40% do valor do imóvel. O cliente precisa saber. Ele precisa se proteger. Aí eu falei que ele deveria, sugeri que ele procurasse um contador, um advogado e tal. E aí ele falou, não precisa, eu tenho um seguro de vida. Eu falei, nossa, fiz uma cara de inteligente, depois liguei para o meu broker. Falei, olha, o cliente disse que não precisa de advogado, não precisa de contador, ele tem um seguro de vida. Aí o broker falou, não faz o menor sentido. E eu sou curioso. E aí eu fui entender o que é isso. Aí eu entendi que ele financiou o imóvel, esse valor que era a exposição dele, ele contratou um seguro de vida que se ele partisse dessa vida para uma melhor antes de quitar o imóvel, o seguro de vida quitava o imóvel dele e entregava o imóvel quitado para a família. Falei, gente, isso aí é muito inteligente, é óbvio. Pensei como realtor, eu vou vender um imóvel e depois eu vou oferecer para ele o seguro do financiamento dele. E aí eu tirei essa segunda licença, pensando em fazer um serviço, prestar um serviço melhor para o cliente. E nessa situação ele não precisava nem se preocupar com aqueles 40%, porque o imóvel ia continuar lá, né? Quitado. Não precisava vender o imóvel para perder a herança e tal. Quitado. Enfim.
Muito bom. Entrou a pandemia, eu vendi um imóvel naquele ano da pandemia e 120 apólices. Aí eu falei, papai, se é isso que você quer, foi aí que eu vou seguir. Mas eu entrei nessa carreira porque eu enxerguei um propósito, bem o que você disse. E o propósito não é sobre nós, é sobre o outro. Eu imaginava, se eu puder fazer isso, ajudar as pessoas, a proteger quem gera renda, a poder... Comecei como cliente também, eu comecei a guardar $200 na época para fazer o plano de college para minha filha que tinha 2 anos. Eu tive esse privilégio de ser o cliente e tirar todas as dúvidas que um cliente tira hoje e a gente responde com muita facilidade. Quando eu recebi a apólice, eu nunca imaginei que um plano de college poderia ser usado através de uma apólice de seguro de vida. Eu falei, gente, é muito, muito bom para ser verdade, né? Mas eu me lembro como pai que o dia que eu recebi a apólice, eu me senti um pai competente. E hoje, quando eu entrego uma apólice, eu penso, não falo, mas eu penso, eu ganhei, mas o senhor ganhou muito mais do que eu. Não tem a menor dúvida. Eu tenho essa plena convicção. Beto, vamos lá. Como você definiria hoje com uma palavra? Define em uma palavra. Essa jornada que você está começando agora na América, nessa grande indústria. Se puder em 2, é retomada com resiliência. Explica. Retomada porque é uma carreira muito familiar e muito inserida naquilo que eu sempre desejei fazer aqui. Então, eu hoje concluo um ciclo, né, porque eu cheguei aqui sempre intencionalmente, conheci o Fernando. Quem é o Fernando? É o esposo da Ellen, tem 2 filhas. Então, no momento em que eu fazia a minha anotação lá na meus telefones, eu falava assim, esse é o Fernando, que é marido da Ellen, tem 2 filhas, mora em Intergale, um cara bacana, blá, blá, blá. Então, isso, daqui a 7 anos para frente, quem é o Fernando? Fernando é o marido da Ellen, tem 2 filhas. Então, sempre intencionalmente, eu buscava as pessoas e todas as pessoas que tinham perfil para o meu negócio, eu fazia uma estrelinha do lado dela, no nome. Então, hoje, se eu pegar minha lista de telefone, eu falo assim, cara, esse cara aqui tem todo o perfil para comprar o meu produto, esse cara aqui tem todo o perfil para trabalhar comigo, esse cara aqui tem todo o perfil para avançar nisso aqui. Então, isso é muito legal, porque eu sempre fui intencional desde o início. Então, eu falo retomada por isso, porque é uma coisa que eu já cheguei nos Estados Unidos com essa intenção, mesmo não podendo realizar no início, mas nada impede que você dê os passos para que, no momento que você começar, você já tenha um norte, né? Uma história. Sempre procurei, aonde eu passei, fazer o melhor possível em tudo, entregar o melhor possível em tudo, como a Bíblia diz, manter o bom nome melhor que muitas riquezas. Então, aonde eu passo hoje, eu sei que eu construí algo. Então, se eu voltar lá para apresentar hoje uma outra coisa, uma outra situação, eu vou ter crédito porque eu depositei mais do que saquei, né? Então, isso também é uma coisa importante. E por que resiliência? Porque pode ser há 18 anos atrás, há 5 anos atrás, ou daqui a 20 anos ainda, nessa carreira você precisa ter resiliência em todo o tempo. A vida toda. E deixar as portas abertas. Beto, exatamente. A gente está chegando para o final. Dá uma olhada naquela câmera. Que mensagem que você deixaria para outros brasileiros que estão buscando se reencontrar profissionalmente aqui nos Estados Unidos? Olha, eu digo para você, por experiência própria, que a atividade hoje de Life Planner é uma atividade onde você pode ter liberdade geográfica, você pode dar propósito e destino à vida de pessoas, tá? E, principalmente, você pode ter uma escala financeira ilimitada, dependendo da forma como você conduz a sua carreira, como você avança. O limite dessa carreira, quem determina somos nós. Então, quanto mais a gente produz, quanto mais a gente busca estar com pessoas, quanto mais a gente leva essa informação, porque o nosso trabalho é muito mais levar informação, levar conhecimento do que qualquer outra coisa. A venda é uma coisa natural, ela acontece naturalmente. Então, se você hoje tem já a possibilidade, através de um work permit,
ou de um green card e precisa transicionar de alguma carreira que de repente não é a carreira que você sonhou para estar hoje aqui nos Estados Unidos, cara, procura o Fernando, né, através desse podcast, ou me procura também, ou qualquer pessoa que você conheça nesse ramo, né, e converse com ela, procure saber um pouco mais, porque é uma carreira fantástica, uma carreira que tem muito a agregar, não só para as pessoas, para os seus clientes, né, e é uma carreira que também te traz muito retorno financeiro. E o mais importante, você não precisa estar o tempo todo vendendo. Porque se você faz um bom trabalho, se você faz um bom direcionamento, você vai ter recorrência do seu trabalho. Então, o que você plantou hoje, você vai continuar colhendo, enquanto o seu cliente estiver com você. Então, a minha sugestão é que, se você não conhece essa carreira, venha conhecer. Fale comigo, fale com o Fernando, fale com a pessoa que, de repente, conversou com você sobre isso. E pode dar o seu passo, que aqui eu costumo dizer que é um dos lugares que você trabalha comercialmente, que você não tem muita concorrência, porque as pessoas se ajudam. Você tem o seu espaço e é um oceano azul, né? A gente tem um oceano azul para navegar com muitas oportunidades, muitas possibilidades. Esse é o Beto. Beto, deixa teu endereço do Instagram para quem quiser te procurar. Eu não sou muito teu do Instagram. YouTube, Eu não teu sou Orkut. Como é que as pessoas te acham? Cara, pode me achar no Beto Rolim 5, né, que é o meu Instagram. E através... eu hoje estou no time da B7 também. Se você conhece o Márcio e a Nina, o Márcio Ferreira e a Nina também, são as pessoas que estão junto comigo nesse negócio, que eu agradeço demais a eles, porque eles me deram essa oportunidade também de recomeçar aqui, né, acreditando no meu potencial, e a gente vai caminhar junto. E nesse sábado agora, se você tiver disponibilidade, vem tomar um café comigo e com o Fernando. A gente vai estar ali nos Cavalinhos, ali em Metro Oeste, se você é de Orlando, ou da região, Tampa, ou aonde você estiver aqui na Flórida, que seja conveniente para você estar aqui com a gente em Orlando, sábado às 9h. Nós vamos estar ali no Metro Oeste. Você sabe de cabeça o endereço, Fernando? Não, mas deixa a sua mensagem aqui, a gente te passa o endereço. Vai ser um momento fantástico. Nós vamos estar dando prosseguimento ao que a gente falou aqui no podcast. Vamos estar lá esperando você de coração aberto para tirar suas dúvidas, esclarecer mais sobre o negócio e tomar um café bacana lá. Tenho certeza que vai ser muito bem recebido. Muito bom. Esse foi um podcast sensacional. Feliz por você estar aqui. Eu tenho certeza que logo, logo você vai estar voltando para contar mais histórias, mais conquista. E se você gostou, comente, compartilha, marca um café. Vai ser um prazer tomar um café aqui com o Beto, comigo, porque eu tenho certeza que o espaço aqui o palco aqui é gigante, né? Com certeza. Tem espaço para todo mundo. Com certeza. Um grande abraço e até o próximo episódio.